Fala galera, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos ouve, para você que nos assiste direto dos nossos canais de comunicação. Eu sou Fernando Dutra, host do Conectando Rotas, o podcast da Motis, a transportadora digital que você já conhece, que simplifica e agiliza a jornada do motorista caminhoneiro e da motorista caminhoneira por todo esse Brasil. E hoje no estilo mais social, que eu tenho o prazer de estar aqui com ela, que é Head Administrativo e Financeiro da Motis, Karina Amaro. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Prazer é meu, uma alegria estar aqui, uma honra. Isso aí, que legal, no estilo mais social hoje, né? Hoje eu tô, ó, você viu? Isso aí, muito bom. A tua altura aqui. A altura da nossa convidada. Porque hoje a gente tem o prazer de ter o episódio mais feminino do Conectando Rotas até então. Então vocês já sabem que é uma convidada que está aqui junto com a gente. Uma convidada muito especial para falar de um tema ainda mais especial, né, Ká? Que é talentos na logística. Como reter, como atrair, como treinar esses profissionais, que são mais de 2 milhões de profissionais no nosso mercado, direto e indireto. E é um desafio enorme, né, para todos nós e para todos vocês que trabalham nesse mercado. E para falar disso com a gente tem o prazer de receber na mesa do Conectando Rotas ela que é diretora-presidente da Energisa Distribuição de Gás, Débora Oliver. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. É uma satisfação estar aqui com vocês, discutindo e conversando e trocando experiências sobre essa questão de talentos, né, na logística, mas o talentos de forma geral, que é um super desafio aí sempre a gente buscar, né, dentro dos nossos negócios. Oliver ou Oliver? Oliver. Oliver. Na verdade é espanhol, então seria Oliver. Mas como é do meu marido e eu sempre o conheci como Oliver, então é Oliver. Muito bom, vamos levando. Isso aí. Bom, para a gente começar, a gente sempre gosta de perguntar, né, para o nosso convidado, para a nossa convidada, um pouquinho de como foi a tua carreira, né? Como é que você começou a tua carreira, qual foi a sua trajetória e como é que você chegou à cadeira de diretora-presidente da EDG? Conta pra gente. Nossa, aqui dá para fazer um podcast só desse assunto, né? Eu vou tentar aqui resumir para a gente explorar mais o próprio tema, né? Bom, eu sou engenheira de formação, né? Sempre gostei muito de exatas, e aí fiz técnica de edificações, sou engenheira civil. E aí eu entrei no segmento de engenharia, né? Trabalhando em empresas de instalação elétrica e hidráulica. E aí, efetivamente, eu entrei no segmento de gás, trabalhando um pouco de tudo, né? Sempre fui muito curiosa, sempre busquei muito evoluir tudo que eu tinha, né? Entender mais, de visão mais ampla dos segmentos, das áreas que eu atuava. E aí, eu brinco que eu tinha uma frase que um chefe meu falava que assim, pô, ela fica fagocitando, porque sempre assuntos que ninguém queria tocar, eu ia lá, ficava curiosa de querer entender e no final, daqui a pouco eu estava com aquela área comigo, né? Então foi sempre assim, sempre sendo curiosa e buscando crescer, aprender, né? Entender mais da visão do todo da companhia. Trabalhei muito tempo numa empresa de distribuição de gás por bastante tempo. Depois eu mudei, né? Recentemente mudei para o segmento de biogás e biometano, fiquei também alguns anos. E aí eu acho que esse mix, né? A Energisa Distribuição de Gás, ela tem exatamente esses dois viés, né? O viés de distribuição de gás, também o viés de produção de biogás e biometano. E como eu tinha o histórico nos dois segmentos, aí eu recebi essa proposta e acabei aceitando. Estou aí há menos de um ano aí, né, na empresa, com muita coisa para fazer, né? Mas assim, super motivada em poder contribuir, né? Que sempre foi meu objetivo, né? Contribuir para as empresas por onde eu passei. Que legal. Tua primeira cadeira de diretora-presidente? Segunda, nessa de distribuição de produção de biogás e biometano, eu tinha uma chefe também mulher, maravilhosa, e aí ela saiu da empresa e no final eu assumi, né? Fiquei com a função que ela tinha, que eu era uma função mais de operações, né? Operações, projetos, implantação, e aí migrei para a cadeira de CEO, acumulei, e aí depois eu acabei saindo e vim para a Energisa, onde, né, tem um pouco de tudo isso, né? Legal. E antes de abrir para cá, começar com as perguntas, conta um pouquinho para a gente o que faz a Energisa no Brasil, quem é a Energisa no Brasil? A Energisa vamos dizer, ela tem 9 distribuidoras, é uma empresa assim, fundamentalmente de energia elétrica. Ela tem 120 anos, acabou de fazer 120 anos, né, nesse ano de 2025. Então, ela é uma empresa que começou lá em Minas Gerais, em Cataguases, assim, empresa super inovadora que tinha o objetivo ali de trazer energia ali para uma determinada situação de negócio. E aí ela foi, né, atuando, começou cada vez mais
adicionar ao seu portfólio empresas de distribuição de energia elétrica. Hoje ela tem 9 distribuidoras dentro do portfólio. Também tem transmissão, né, infraestrutura de transmissão de energia elétrica. E aí também tem um segmento que a gente chama de não regulado, porque esses 2 segmentos são regulados. E aí, há 2 anos e meio, recentemente, que aí ela entrou no gás, né? E aí, no ano passado, teve o último deal que ela fez uma aquisição de uma participação, e aí eu entrei na empresa, né, nesse período. Mas, basicamente, é uma empresa de energia, né, que tem um portfólio aí bem interessante, bem diversificado no país. Legal. A Débora é uma pessoa muito inquieta. Tudo que ninguém quer, ela faz, entendeu? Vocês conhecem de outros carnavais, né? De outros carnavais. Mais bastante de tempo. 10, 15 anos aí a gente trabalhou junto numa dessas empresas aí que a Débora passou. Que legal. Foi uma experiência muito legal. Eu acho que, assim, a Débora sempre liderou as pessoas aonde você se inspirava, né? E isso é uma coisa que todo mundo fala, quem passou por ela tem essa inspiração, né? Então, considerando, né, essa operação super complexa que você lida hoje, né? Com planejamento, processual que ela segurança que, né, o produto e o segmento exige em fundamental, né? E eficiência no país que a gente está, né? Se você não buscar eficiência do jeito que é. Que competências que você vê hoje que são necessárias aí, fundamentais para os profissionais de logística? Cara, assim, essa é uma excelente pergunta, mas eu acho que a primeira coisa, que aí acho que não é só na logística, mas eu acho que a logística se aplica muito bem, que é ter uma visão do todo, né? Ter uma visão do que você está fazendo, o impacto que ele gera, né? Quando a gente fala de logística, hoje em dia, a gente sabe que logística está em tudo, né? Tudo, né? E, inclusive, as empresas sexys né, do mundo aí, elas, né, respiram logística, né? Se você for olhar aqui no país mesmo, a gente pode citar algumas, né? Como a gente faz para trazer nossa comida, como a gente faz para comprar um produto e receber no outro dia, né? Nesse mundo da ansiedade que a gente vive. Então, para mim, eu fiz assim, a questão a visão do todo, é entender o todo e entender o impacto que você gera. Uma outra que eu vejo uma competência vamos dizer, não é foco no cliente, mas uma gestão para o cliente, né? Porque no final a gente sabe que se a gente não tiver um bom serviço, você vai mudar de ideia e vai pular para o próximo. É assim que funciona, né? Hoje em dia a gente tem, né, várias opções e a gente troca. Então eu acho que essa visão do cliente, entender que o cliente é a razão de ser ali da empresa, eu diria que é outra. E a inovação, né? Inovação em tecnologia, eu acho que esse viés de trazer soluções, estar sempre antenado em resolver problemas, né? Eu acho que é outra competência que eu acho que hoje tem muito valor, porque que no final é não se satisfazer com que, né, o status quo. Não está bom, o cliente está reclamando, o que a gente vai fazer melhor para aquele cliente ficar satisfeito e não migrar para o concorrente, digamos, né? Então, eu diria que eu enxergo dessa forma, mas não acho que só em logística, mas eu acho que a logística em si, ela é fundamental esses aspectos, né? Porque senão você não vai atender adequadamente e isso vai gerar efetivamente uma perda de mercado, etc. Não, e assim, eu acho que a competição aqui está aumentando muito, né, no Brasil. Não sei se vocês viram ontem que passou no Fantástico, começou uma matéria sobre IA na China, né? E muito relacionada à logística, né? Então, começou... vai ser uma série de capítulos ali, de temporadas, né? Eu quase não assisto, mas estava mostrando de logística, você vai lá e você vai assistir. E começou a mostrar as entregas com drones, né? Então, seja pacote, seja comida, tudo, né? Robôs que você convida para ir em festas com você, ele dança com você, isso, aquilo. Eu falei assim, gente, daqui a pouco, aonde vamos chegar, né? Então, no Brasil, no cenário que a gente tem, né? As dificuldades que a gente tem para conseguir mão de obra, né? Porque cada vez mão de obra mais operacional é mais difícil de você conseguir, ainda mais na atuação que a gente tem, né, tão regionalizada, tudo isso, você fala, nossa, como é que a gente vai usar a tecnologia ao nosso favor para a gente conseguir cada vez mais desenvolver, né, as pessoas, tudo isso. Como que você vê hoje e como que você lida para desenvolver essas pessoas para uma cultura mais digital, né? Para você ir atrás de inteligência, de informação, de tudo isso. Que ferramentas ali que vocês conseguem usar hoje nesse sentido?
Cara, acho que isso é uma coisa interessante, né? Hoje a gente está no mundo do imediatismo, né? O mundo de que o que a gente fazia, provavelmente, suponho, eu não tenho nenhuma ciência, mas o que você fazia em 10 dias, hoje você faz em 3, né? E por que você faz isso? Porque você tem tecnologia, você tem o celular, você tem acesso à informação, né? Você vai lá e joga lá, né? Fazer a propaganda aí, né? Dá um Google ali e você acha a informação. Então, assim, o que eu vejo hoje, como é que a tecnologia ela é utilizada para você ser mais eficiente, mas, ao mesmo tempo, para liberar espaço para você fazer o que faz sentido. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes hoje, né, o tecnológico, o humano, ele morre, né? Não, as pessoas não querem se relacionar. Não, você pode até não querer se relacionar quando está tudo funcionando bem. Na hora que não está funcionando bem, como é que você consegue mostrar que aquilo é valor para o cliente e aí você vai agir de uma maneira, né, bem efetiva para resolver. Então, eu acho que esse mix que é fundamental. E aí, quando a gente fala de, né, atrair, como é que a gente atrai, eu acho que é um pouco nesse contexto, né? Mostrar o propósito daquela função e a partir daquilo, assim, a gente quer resolver, a gente quer um cliente satisfeito com a gente e a partir dali você efetivamente buscar cada vez mais, né? Como é que eu faço mais rápido? Então, hoje tem até treinamentos dentro das empresas onde eu estou, existe treinamento de IA, né? A gente já está, como é que a gente usa o IA para liberar o nosso tempo naquilo que agrega menos valor, para poder ter tempo para que agrega valor. Né? Eu acho que é sempre nesse aspecto, né? Otimizar e não ficar fechado. Acho que um outro ponto a gente às vezes é meio fechado em aprender coisas novas, né? Natural do ser humano. Pô, o que é isso? Não, testa. Né? Hoje, ainda mais com o celular, baixa no aplicativo no celular e começa a ver o que dá para fazer. E aí você começa a ver que tem coisas simples que você consegue resolver, ou pelo menos ter ideias. Né? Vou dar um exemplo meu aqui. Eu, né, mudei a empresa, a sede dela é no Rio de Janeiro. E aí eu tive uma luz ali de uma corretora, eu ia alugar um apartamento para ficar lá durante a semana, porque eu sou de São Paulo. E aí eu falei, não, né, vamos lá. Aí alguém me falou, pô, mas você não tem fundo de garantia? Compra apartamento. Eu falei, putz, verdade. Aí eu comecei a procurar, resumidamente, vi um apartamento e acabei dando certo com fundo de garantia e comprei. O que eu fiz? Né? Eu não tenho ainda ainda está no processo, então eu não tenho ainda a foto lá a planta do apartamento e tal. Mas eu tirei umas fotos quando eu fui, natural, né? O que eu fiz? Joguei no chat GPT, né? Olhei e falei, ó, eu quero que faça isso, coloque aquilo. Meu, aí você começa a ter, ele traz ideias para você, óbvio, você faz o script, e, né, você fala, pô, legal esse negócio. Então, é um exemplo bobo, mas que é aquela história, pô, se todo mundo está falando, vamos olhar para ver o que aplica para mim, né? E aí, nesse caso, né, tive umas ideias ali, óbvio, a gente vai ajustando, mas eu acho que é esse exemplo que facilita de você ter uma ferramenta, ainda que eu não tenha entrado ainda no apartamento, começar a ter ideia, né? Então, eu acho que é um exemplo bom aí. E quando você estava falando de competências, na pergunta que a Kate fez anteriormente, Débora, como é que você toca a tua operação, ainda mais que uma operação, né, são empresas que você passou que são intensivas, né, de operação, no seguinte aspecto, de que quanto mais o profissional vai crescendo na carreira, né, trazendo para o lado da logística ou para qualquer outra área, mais vai sendo importante a ambidestria, né, ao ponto de você conduzir o que está acontecendo no teu dia a dia hoje e pensar no teu futuro para tornar a tua operação mais eficiente. E no final das contas, eles acabam sendo um trade-off. Se você gasta mais tempo aqui, você deixa isso aqui mais de lado, ou vice-versa, né? Como é que você enxerga isso, né? Como é que o profissional tem que desenvolver essa ambidestria? Qual que é a importância dessa ambidestria? E como é que você faz para treinar isso nos teus funcionários, diretores e tudo mais? O que eu vejo? Né? Transformação, isso é uma coisa que eu aprendi demais, assim, em toda a jornada que eu tive. Transformação demanda foco. O que eu quero dizer? Se a gente está lá na operação no dia a dia, a operação suga todo mundo. Todo mundo está na operação no dia a dia, vai resolver problema todo dia. Um dia é um acidente, outro dia, sei lá, um cliente reclamando, seja o que for. Então, aquilo naturalmente suga. Outro dia é uma demanda da própria empresa de resultado, ou uma reunião de diretoria, seja o que for. Então, o que eu vejo? A questão de você garantir, tá bom, a operação é o que é. Dá para a gente organizar e melhorar mais eficiência? Dá, mas assim, tem um limite, porque você não consegue, né, gerenciar o dia a dia tudo que vai acontecer. Então, quando você busca e vê o gap que você tem e sabe que aquilo, puta, a gente precisa melhorar isso aqui, o que eu aprendi?
pega gente boa, pega gente competente, que tenha uma boa articulação, assim, que consiga fazer a transformação, ter uma visão mais ampla, por isso que eu falo da visão ampla, porque muitas vezes um time, ele não dá para ele ter que falar com todo mundo, ele precisa entender o que a empresa vê de valor, né, o que está faltando ali, e aí colocar, e aí depois, né, discutir essa transformação e depois implantar a transformação. Isso eu acho que é um ponto fundamental, que é foco, separar a operação de transformação. Quando você põe tudo junto, você vai transformar, mas você vai demorar, né, e vai ser um pouco mais doído, porque no dia a dia está sendo, né, as pessoas estão sendo sugadas para a operação, né, e muitas vezes vai atrasar, etc. Então, esse eu acho que é a grande... Eu falo isso de, galera, o que precisa? O que tem que fazer? O que vocês estão precisando de ajuda? Eu falo sempre isso. Né? O que você está precisando de ajuda? O que eu posso fazer por você? Porque só cobrar, né, no papel de liderança, de forma geral, cobrar não resolve. Né? Se você ir lá e pegar no pé da pessoa e dar uma squeezada ali que a gente fala, vai resolver? Eu sempre faço essa reflexão. Não vai resolver. Agora, resolver pensando já numa... Como eu trago uma solução de transformação para que aquilo que a gente está de dor seja efetivamente solucionado, isso resolve? Resolve. Então, eu faço muito disso. Olha, eu já estou vendo que você tem um gap aqui. Muitas vezes as pessoas não têm esse negócio de, puta, vou pedir gente, vou pedir estrutura. As pessoas ficam, ainda mais no mundo da eficiência, no mundo de crise, né? A gente está vivendo juros, né? Todas essas... Normal. Então, as pessoas às vezes têm reticência de... Ainda mais, eu estou há 8 meses na empresa, 9. Né? Se fosse a Karina aí, que já trabalhou muito junto, ela sabe de... Falou, cara, eu não vou ficar cobrando só por cobrar. Né? Eu preciso da condição. Então, eu tenho feito um pouco disso. Cara, olha, eu estou vendo que você está precisando disso aqui, o que você acha? Aí a pessoa fala, nossa, chefe, adorei. Eu falei, então tá aprovado. Aí, na verdade, para eu levar, muitas vezes eu já aprovei, né? Eu já alinhei tudo antes. É um pouco disso. Então, aí acho que a pessoa fica grata por você estar vendo, não simplesmente estar cobrando, mas, ao mesmo tempo, podendo focar na transformação, né? Então, isso eu acho que isso é uma coisa que eu faço bastante. Eu acredito que é a forma que a Karine falou aí do empatia, como é que você falou? Inspiradora. É porque eu sempre busco me colocar no lugar da pessoa. Eu não gosto de ser cobrada. Eu sou, né, aquela história. Mulher se exige muito, né? Você fala, não sei, a gente tem um pouco disso, né? De ter que toda hora se provar. Fala, pô, muito ruim isso. Então, assim, peraí. Eu não gosto de ser cobrada. Se eu não gosto de ser cobrada, eu também não posso cobrar de uma coisa vazia. Então, como é que eu dou essa condição para as pessoas, né? Pô, legal, ela já me ajudou, já entendi, agora tem que fazer. Né? Aí, obviamente, que na hora que eu tenho que cobrar, que a pessoa, pô, peraí, agora eu te dei condição, você falou, agora vamos tocar. Né? E aí outro nível de compromisso também da pessoa. Exatamente. Né? Exatamente. E eu acho Legal. que isso ajuda um pouco você reter as pessoas, né? Porque a pessoa ali está se sentindo com um desafio novo, né? Com uma atividade nova. Então, ela fala, putz, isso engaja e você quer continuar ali porque você quer fazer entregar diferente, né? Você saiu da sua zona do conforto e você está com escopo adicional. Acho que isso é uma coisa que te retém, né? Retém, você consegue engajar todo mundo, né? Sim. Você consegue fazer a retenção dos recursos ali, por causa do diferente, né? E até uma questão que, assim, às vezes você tem o perfil que é normal, né? Tem o perfil da pessoa que gosta da rotina e o teu perfil da pessoa que não gosta da rotina. E, às vezes, essa pessoa que não gosta da rotina e está ali numa rotina, às vezes ela tem capacidade de fazer mais, mas ficou automático. Quando você pega uma pessoa dessa, que você vê que tem capacidade, né, tem engajamento, transformação, tal, e joga num desafio, né, de transformação, você vê que a pessoa fica felizaça, né? Então, é isso, é conseguir usar, e não tem nem certo nem errado, né? O perfil, um é melhor que o outro. Não, é uma questão puramente de você ter uma leitura adequada e aplicar, né? E aí, acho que nesse aspecto, acho que aí você ganha o time, porque fala, pô, não está aqui só para cobrar, está aqui para trazer condição de trabalho, né? Vai junto. Não é fácil, mas nem sempre a gente consegue, né, aprovar o que quer, etc. Mas, assim, eu acho que é um pouco desse mindset que eu tento aplicar aí no dia a dia para poder, né, engajar. Aí. Sim. E a gente sabe o quanto é difícil formar boas equipes hoje, né, Dutra? Bastante. E eu acho que na logística, com o mercado aquecido do jeito que está, com falta de mão de obra, né, com crescimento, né, de grandes players aí que você tem no mercado, então tá bem difícil você conseguir, né, formar times bons, tudo. Qual que seria seu conselho aí para, como é que você forma times de excelência a partir do momento que você consegue reter essas pessoas? Como é que...
Eu acho que a primeira coisa que eu acredito, assim, a liderança que vai formar essas pessoas, a gente precisa ter boas lideranças. Então, assim, a liderança ela precisa efetivamente ter o papel de liderança, né? Não pode ser uma visão puramente técnica, uma visão de fato de desenvolvimento de pessoas. Esse eu acho que é o primeiro ponto, porque na hora que você vai desenvolver gente, essa pessoa vai estar sob gestão de alguma pessoa, né? Então, acho que essa é a primeira preocupação, ter uma liderança efetiva e, né, com qualidade no desenvolvimento de pessoas. Segundo, para mim, é começar do começo da carreira, né? Então, qualquer carreira, se a gente for pegar, né, eu brinco, qualquer atividade tem um mundo, qualquer uma, né? Se eu falo do biogás, por exemplo, quando eu estou trabalhando, tem um mundo, a distribuição tem um mundo, logística tem um mundo, certamente tem, né? E que é muito interessante, inclusive, né? É muito legal, assim, logística está em tudo, né? Então, se você começa do começo ali da carreira, não, sei lá, um cara ainda, sei lá, na faculdade, recém-formado, e coloca ele dentro dessa jornada de desenvolvimento, traz para dentro e mostra essa visão de solução, essa visão de que faz sentido para o todo, né? Porque hoje os jovens, né, vamos dizer, eu aqui tinha muito assim, tem que trabalhar, né? Aquela frase que o pai e a mãe falavam, não, tem que se dedicar, acordar cedo, né? Não que a gente não seja importante, mas hoje em dia tem muito do propósito, não é isso que eu quero, não faz sentido para mim. Então, eu vejo assim, mostrar para a pessoa que isso aqui é muito legal, no sentido de, pô, olha onde tem logística, tem tudo. Trazer tecnologia, porque a galerinha adora uma tecnologia, não tem jeito. Sim. Se eu pegar hoje engenharia de computação, né? Tem muito mais engenharia de computação hoje nas faculdades, o pessoal se inscrevendo, do que civil, por exemplo, que eu fiz. Então, eu acho que esse lado de trazer tecnologia, de mostrar que a tecnologia pode resolver o problema da logística, né? Que de fato pode, acho que é um exemplo de... E cuidar, obviamente, cuidar para o crescimento, né? Isso que eu comentei, pô, que perfil que você gosta? Eu estou dando um exemplo, não, todo mundo de jovenzinho gosta de transformação. Não, mas como é que você consegue entender quem vai por um caminho e quem vai por outro caminho? Então, acho que cuidar, olhar, desenvolver, trazer o que você vê de gaps, o que a pessoa efetivamente quer se desenvolver. Eu diria que é basicamente isso. Tem que ter o apoio da empresa, do líder, mas tem que ter uma força da pessoa, né, que está na frente do negócio. Não adianta o líder e a empresa, né, deixar um terreno fértil se a semente, que é a pessoa, né, não está pronta para ser germinada. Né? Então, é dos dois lados. Então, acho que você falou da pessoa, da força de vontade, da curiosidade, né, que você falou tanto no começo. Falou do líder, né, mas também tem um aspecto que eu vejo que é o ambiente, né, para o desenvolvimento da pessoa, que talvez a gente possa trazer o ambiente como cultura da empresa. E você que passou por, né, empresas diferentes, imagino que tenham aspectos semelhantes nas culturas, mas que as empresas devam ter aspectos diferentes. Como é que você enxerga ao longo da tua carreira as culturas diferentes ou a influência da cultura da empresa na formação e no desenvolvimento das pessoas, Débora? Total, né? Acho que a cultura, ela a cultura, primeiro, tem a cultura que a gente declara, né? A empresa acaba declarando aquela cultura, outra coisa é a cultura que você percebe. Eu acho que a mais importante é aquela que você percebe. Então, por exemplo, se você olha uma cultura de engajamento transversal, não é uma coisa muito matricial. Cara, isso, como é que você vê isso? Vê isso como que você tem acesso à liderança, como é que as pessoas podem conversar de maneira mais ampla, tem transparência e tal. Então, assim, eu vejo que a cultura é fundamental, né, para onde a gente quer chegar como empresa, mas eu acho que a gente precisa ter os agentes de cultura no sentido né, de que aquilo é percebido por todos e aí isso vira uma espiral totalmente positiva ali para onde você quer ir, né? Mas não tem dúvida que cultura de resultado, por exemplo, é muito mais pressionado muitas vezes por resultado, uma cultura de inovação, né? Mas muitas vezes a própria inovação ela tem às vezes um conflito, né? Porque não, a inovação você inova, mas você pode errar, tem aquela cultura de eu posso errar. E, às vezes, você vê que muitas vezes está declarado isso, mas, na prática, você está cobrando resultado. Então, como é que, de fato, aquilo que você escreve é aquilo que você efetivamente aplica para poder, de fato, essa cultura se perpetuar, né? E a gente, como líder, é impressionante, né? A gente vê diversos casos. Na Mods, a gente está com mais de 200 funcionários. Hoje, a gente começou bem pequenininho, né? Você chegou, devia ter quantos funcionários, cara? Tinham 26. 26. A Kai é o CPF 27, então, da empresa. Eu devo ser o 35. A empresa mudou e hoje 50% da empresa deve ter menos de um ano de casa, né? De tão rápido que a gente está crescendo.
E mesmo assim a gente vê, né, tem diversos casos na empresa que quando você de fato abre oportunidade para uma pessoa para sair de uma área que ela tá, por mais que aquela pessoa talvez seja fundamental naquela área e você, puxa, preciso desenvolver aquela pessoa e tem uma outra oportunidade aqui, vou arriscar, né, no bom sentido, mas cuidando, dando a oportunidade certa, o treinamento certo, e você movimenta a pessoa e aí você vê o quanto que as pessoas de fato, né, se afloram mais, né, crescem mais, entregam mais para a empresa e se desenvolvem mais. Né? Então, é um pouco de oportunidade que a gente, como líder, também tem que dar para as pessoas para fazer isso acontecer. Né? Exatamente, exatamente. É o que eu comentei lá do cara que às vezes está ali, né, mas ele quer fazer uma outra coisa. Como é que você está atento a isso? Né? E aí, naturalmente, pô, legal, essa pessoa de fato, ela é uma referência aqui na área, mas a gente entende que ela pode ampliar, né? E estamos colocando risco, porque no final é risco. Você está assumindo um risco de mudar, mas o que você está fazendo? Você está olhando lá na frente. Você não está olhando só no curto prazo, você está olhando, pô, essa pessoa no futuro tem potencial para poder rodar todas as áreas para amanhã, quem sabe, ele vai ser uma pessoa, né, vai subir, vai crescer. Então, isso acho que é super, super... Esse é o espiral positivo que eu comento. É fundamental, porque aí as pessoas se sentem motivadas a se dedicar mais. Pô, se para ele deu certo, para mim também vai dar. Né? É aquela velha história, né? Lá no Ambev a gente falava, foi Ambev começo de carreira. Já tem um bom vendedor e vou subir esse vendedor para um cargo de supervisão. Será que eu vou perder um bom vendedor? Essa pessoa não vai dar certo no cargo de supervisão? Ou será que eu vou, né, ganhar um bom supervisor? Acho que é muito o conhecimento que o líder tem da pessoa e o acompanhamento, né? Porque imagina a pessoa assumindo uma primeira liderança, né, numa função nova, cuidar de... você tem que cuidar, né? Não adianta você jogar, você tem que dar o desafio e tem que acompanhar, né? Como você falou, como liderança, mas isso é super importante para o desenvolvimento da empresa e das pessoas. Né? Aqui na Motis, a gente já está no 3º ano no nosso programa de desenvolvimento da liderança, né? Porque nós tivemos muitos gestores que estão sendo gestor pela primeira vez, né? Então, a gente brinca que é um parque de diversões, né? Aqui. Então, assim, você consegue, né, se desenvolver para você ser um líder, né? Estamos ali, né? E é muito legal de você ver o avanço das pessoas, né, doutora? A gente está ali no dia a dia, né? Vendo o crescimento, assumindo novos papéis, responsabilidades, você fala, nossa, estamos no caminho certo, né? Estamos no caminho certo em desenvolver essas pessoas. Esse ano estamos começando com o programa também, né, de desenvolvimento de não liderança, né? Primeiro a gente quis qualificar eles e agora desenvolvendo não liderança em vários outros aspectos também para a gente conseguir, né, manter a cultura acolhedora que todo mundo diz, né, que a Motis tem. Afinal de contas, a gente teve um crescimento de 50 e poucos por cento em 2024 de pessoas, esse ano mais de 40% de pessoas. Então, assim, é aquela miscigenação de gente, né? De gente de dentro com gente de fora chegando, com culturas diferentes, né? Com percepções, valores diferentes. Então, eu acho que o grande desafio nosso agora é como é que a gente faz né, um programa de carreira para essas pessoas e a retenção dessas pessoas, né? Como que vocês trabalham isso lá de retenção de talentos? Como é que vocês fazem? Não, então, eu acho que é muito parecido, né, as práticas que eu falo. Acho que as práticas, de forma geral, nas empresas, é um pouco disso que você comentou, né? Eu acho que o ponto importante que vocês, né, certamente vocês dois aqui são catalisadores da cultura, né? Então, certamente vocês, né, quando você fica atento ali, uma pessoa, pô, precisa se desenvolver, você está ali mais atento e aí isso reverbera para o time. Então, eu acho que esse é um ponto bem importante. O que a gente tem feito é exatamente a mesma coisa. Então, legal, entrou uma pessoa que tem uma experiência X, que ela vai ter naturalmente o histórico ou pouco histórico, dependendo do nível de maturidade, um caminho A, né, determinada competência. Como que a gente está atento a olhar o que são as outras competências que precisam ser desenvolvidas para que você, né, consiga colocar esse plano de desenvolvimento, dar clareza para a pessoa, porque às vezes tem um pouco do o que a gente demanda, o que é necessário, o que é requerido, e o que ela tem e o que ela não tem. Então, dá clareza, olha, a gente precisa que você desenvolva por aqui, então a gente vai colocar isso, né, deixar isso muito claro, como feedback, e aí você pôr o plano de desenvolvimento. Isso eu acho que é a camada 0 ali. A gente tem feito isso. Essa empresa que eu estou, que não está há menos de um ano, imagina que ela, dentro da Energisa, ela é uma área que não existia, né? O gás ela não existia, existia de uma única empresa antes e agora tem uma hold, vamos chamar assim. Então, a gente tem tudo para fazer, tudo, né? E o que a gente tem visto? Pô, o que está funcionando lá na Energisa? Vamos colocar as mesmas práticas aqui, no primeiro momento. Claro, isso aqui são as práticas normais, e aí você vai customizando e detalhando mais, aprofundando a necessidade em função do negócio. Né?
É o que a gente tem legal. tentado fazer. Uma reflexão que eu faço das empresas que eu passei é que o papel da liderança ele é mais fundamental quanto menor é a força da cultura e quanto menor são os processos instalados. Porque quando você tem uma cultura muito forte, um processo muito bem instalado, não que a liderança não seja importante, mas as pessoas elas já são levadas pela cultura e pelos processos. E quando a empresa ela é muito nova, está crescendo muito rápido, que você está numa cultura em formação, que seus processos tá começando a se formar, o papel da liderança ele é fundamental. Né? Porque as pessoas elas não têm uma cultura tão formadinha para ser guiada, não tem um processo tão bem escrito para seguir. Então, o papel do líder é cada vez mais importante nesse momento. Né? Então, a gente fala muito disso lá dentro, né? As startups vivem muito isso. E acho que uma reflexão interessante que eu fiz esses dias e dividi com o meu time. E eu tenho uma curiosidade, acho que sobre você e o teu papel hoje. O que você vê de grandes diferenças entre uma cadeira de diretoria, né, ou de uma diretora executiva e uma cadeira de diretora-presidente? O que mudou na tua vida? Para ser bem sincera agora, no curto prazo, nesse período, ainda pouco. Por quê? Numa cadeira de diretoria, né, você tem estruturação de muitas coisas para fazer e ali um foco específico. Como eu estou, vamos dizer, tem business que eles estão se conectando a essa holding, e eles vieram até de dentro da empresa, e outros que são novos, então eu ainda divido um pouco desse papel de colocar em prática, né, isso que você falou, processos, ritos, práticas normais, e com uma visão institucional, né, que é o grande papel do presidente. Então, eu divido um pouco isso ainda. É uma jornada, né, de exatamente cada vez mais da clareza, da processo, da rito, e isso cada vez mais eu consegui sair e conseguir ter essa visão mais ampla. Né? Mas ainda, vamos dizer, mudou menos, mas certamente é uma questão de tempo. Está no Né? processo de transição. Mas eu concordo 100% com você. Processo, ritos, né, que independem do gestor, né, no dia a dia ali, porque eles já estão incorporados dentro da companhia, facilitam demais, né, né, a própria cultura tal, facilitam muito de que dependa menos da gente, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Agora, num ambiente em que ainda está informal, como você comentou, acho que uma coisa que eu aprendi bastante na vida que é o seguinte também, nas minhas jornadas, e eu tenho tentado a mesma coisa aqui, que é declarar o que eu acho, declarar a minha opinião, né? E deixar aberto para as pessoas. Porque, às vezes, de fato, no ambiente que está tudo se estruturando, fica, às vezes, meio confuso, né? As pessoas, mas é para a direita, é para a esquerda e tal. E, às vezes, quando dá um pouco, quando dá uma anomalia ali, dá uma confusão, eu tento entrar e falar, pessoal, vamos fazer uma conversa. E aí eu trago esse ponto de maneira muito explícita, olha, minha opinião aqui é essa e essa. Aqui, cara, toma cuidado com isso. Aqui a gente, né, ou até olhando os stakeholders internos, olhando externos, olha, isso aqui eu penso assim. Isso facilita muito, que eu falo, não é dizer o que tem que ser feito, é dividir a visão do que eu acho. E aí, a partir de dividir a visão, as pessoas naturalmente vão buscar o caminho. Né? Eu falo, não é, porque eu acho que a parte do processo task, ali vai acontecer naturalmente, mas o cara entender, isso aqui está fazendo sentido para o que a gente discutiu? Sim, não. E aí segue, entendeu? Até porque o nosso papel como diretor, no final, é dar direção. Exatamente. Né? E se a direção está confusa, o problema é nosso, não é do time. Exatamente. E muitas vezes eu acho que essa postura você ganha tempo, né? Você ganha agilidade. Porque às vezes você está ali numa incerteza, num cenário não tem clareza, isso, aquilo. Quando você tem um posicionamento desse, né? Pode ser que nem todo mundo vai ter a mesma visão e nem deve ter, né? Porque você tem que ter opiniões diferentes para ter ali. Mas isso acho que ajuda a ganhar tempo e ter uma maior, né, fluidez das coisas. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Acho que um outro desafio que nós temos aqui na Motis, e a Débora deve ter muito lá, é a questão de ser atuação a nível nacional, né? Então, assim, é muito diferente, né? Você lidar com pessoas, né? Eu vim de empresas ali que era inicialmente só estado de São Paulo, depois nacional, então, assim, é muito diferente você lidar com pessoas que são de uma cultura, né? Sim. De São Paulo, ou que são de outros estados. Como é que vocês lidam com isso lá? E a busca de talentos também em regiões mais afastadas. Nós temos regiões ali, né? Lá no Maranhão ou em Sergipe, interior do Pará, que é mais difícil a busca de talento e tudo isso. Como é que vocês fazem hoje a busca de talentos também em todas as regiões que vocês estão no Nordeste? A questão, acho que dividir muito a visão do que a empresa busca, né? E aí tá sempre atento
vamos dizer, os profissionais que tenham conexão com a empresa, entendendo que essa questão regional aí é um pouco de saber lidar, por exemplo, paulistano aqui, né, muito direta. Aí tem o outro que é muito mais relacional, né? Então, é saber lidar, né? Que você aplica de ferramenta ali naquele momento para você conseguir engajar aquele time, né? Então, eu vejo um pouco disso, é misturar o que é a prática local, né? E dosar, mas, ao mesmo tempo, dividir o que a gente está buscando, o que é a visão, como a gente quer crescer, né? Que é a história crescimento, né? Vem com a gente que a gente vai crescer, e é fato, né? Que é buscar, né, transformação. Então, acho que é um pouco disso. Mas, assim, acho que ficar atento, você tem toda a razão, porque é muito diferente, às vezes, culturalmente. Né? Eu mesmo, no papel de, né, e, às vezes, visitar institucionalmente, né, ó, aqui toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. Normal, em função da cultura local, né? A forma que as pessoas se relacionam, né? Até o beijinho, né? Né? Rio de Janeiro é 2 Eu brinco, agora eu tô no Rio de Janeiro. Puta, eu tenho que dar 2 beijinhos. Aí eu dou um só. Aí chega em São Paulo, eu dou um só. Aí eu falo, puta, e lá do Nordeste? Eu falei, sei lá, não sei. Então, não, então isso é interessante, porque até isso é uma coisa boba, mas. Diferente. E eu sempre dava um beijinho. Não, aí eu brinco, não, eu tô aqui no Rio, né? Agora são 2 beijinhos, vamos dar 2 beijinhos. Você falou de diversidade, cara. Assim, hoje eu vejo que do meu time direto, ele é um time bastante diverso em termos né, de formação, de know-how, de habilidades. Isso é muito bom porque vira e mexe eu tô numa mesa e eu tô vendo que minha opinião é diferente de todos eles e a gente vai muito nisso. Não é a minha opinião que vale, né? O meu time tem que me ajudar a construir uma boa opinião para a gente seguir, né? Mas quando a gente fala sobre diversidade de gênero, né, acho que na logística é um tema muito difícil, né? É um universo muito predominantemente masculino, né? Os nossos caminhoneiros, mais de 90% são homens, né? É uma realidade do Brasil, né? Não da Mott's. E a gente, como quando a gente traz o tema de diversidade, né? Seja ele qual for dentro da empresa, a gente como líder tem que ter uma visão específica para isso, né? E como é que você olha para o tema de manter talentos, né, diversos, né, e seja qual tipo for de diversidade, dentro do teu time, da tua companhia, como é que tem que ser o olhar do líder na tua visão para esse aspecto? Eu acho que a primeira coisa é garantir que todo mundo, né, gênero, qual tipo de diversidade for, tenha o acesso a ser considerado em qualquer processo. Acho que essa é a primeira coisa. Então, por exemplo, vai para o mercado buscar alguém, ele precisa buscar, né, diversas diferenças, né? Não dá para trazer. Eu preciso de engenheiro. Pô, engenheiro, homem, sei o quê. Não, cara. Né? E aí eu tenho forçado, próprio RH, a gente vai colocar metas agora mesmo, de assim, a gente tem que buscar colocar isso dentro da igualdade de avaliações. Mas o que eu vejo? A gente precisa cada vez mais dar condição à mulher, ou, né, a diversidade de gênero, por exemplo, não só a mulher, mas assim, trans, ou seja o que for, né, a gente dá a oportunidade de a pessoa se capacitar. Né? Uma coisa que a gente às vezes ouve, eu acho muito ruim, não, contratou a mulher porque tinha que ter meta de mulher. Não. Eu contratei a mulher porque, de igual para igual, ela tinha tanta condição quanto o homem e eu conscientemente escolhi a mulher. Mas, para isso, é uma jornada. A gente tem que trazer isso como desenvolvimento. Então, dentro de uma empresa, você tem lá, vamos dizer, as engenheiras júniores, que você tem já, engenheira, seja o que for analista, como é que a gente dá espaço para que ela se desenvolva, né? E, de fato, não tem jeito de dizer que mulher não tem ela tem um peso adicional ali, não sei se até é intrínseco da gente, talvez seja, está dentro do nosso subconsciente, dela ter um espaço para poder se desenvolver e aí sim competir de igual para igual com os outros profissionais. Né? Isso, para mim, é um grande diferencial, mas precisa ser consciente. Eu falo isso, é a mesma coisa quando a gente fala, por exemplo, eu tenho, sei lá, 2, 3 pessoas que eu faço mentoria, né? Nem é oficial, assim, já foi dentro da empresa ou na outra empresa que eu trabalhava, mas hoje, assim, pessoas que eu tive no passado, fazia mentoria, ela quer continuar, não, vamos fazer. E eu falo, toda vez que a gente tem conversa, e normalmente são conversas, aquela história, né? Pô, não estão me respeitando, ou tem um cara grosso aqui, não sei o quê, aquelas, né, questões. Eu falo, cara, se imponha. Né? E eu tento sempre o quê? Fortalecer que você está certa. Se isso que está acontecendo com você é isso que você está falando, não, ele está errado, não é você. Então, como que a gente ajuda a mulher a se fortalecer na reunião, né, ali, quando tiver um embate, porque, pô, aí o que eu faço?
tento trazer as situações que eu vivi em que precisou passar por aquela jornada. Então, isso é muito legal, porque às vezes elas agradecem. Porra, que legal, conversamos lá. Eu falei, e aí, como é que foi? Sei lá, uma apresentação, uma reunião, vai chamar o chefe para dar um feedback ao contrário, né? E isso é muito legal, porque eu acho que a gente fala, pô, eu vou me dedicar naquele momento que eu estou ali com a pessoa para poder ajudá-la a saber que ela tem competência. E muitas vezes vira a chave, né? Porque às vezes a gente tem um pouco disso, autoconfiança baixa, né? Porque as pessoas... Né? Normal, né? Infelizmente é assim que funciona, assim que é. Então eu acho que é um pouco disso. Assim como as meninas, a mesma coisa, né? A gente começou, por exemplo, na empresa agora... De novo, é uma área muito pequena dentro da empresa, né? A gente está falando de um negócio ainda muito pequeno. Mas eu já estava conversando com o meu BP de RH, né, o Regis, e aí eu comentei, Regis, vamos... Ele falou, pô, vamos fazer. Vamos, né? Até falei com a VP lá de RH, vamos fazer um programa que a gente... Não estou falando para fazer desenvolvimento, mas para a gente poder compartilhar algumas situações que a gente vive, assim, né? Que, sei lá, as meninas perguntam o que elas quiserem. Porque aí ela vai perceber que ela tem, de certa forma, ela tem um apoio aqui que eu posso trocar, né? E isso ajuda as mulheres a se fortalecerem. Legal. Né? Fundamental. Esse ano, aqui na Motos, a gente já tem 40% de mulheres. Né? Então, é uma empresa de logística com 40% de mulheres. Também temos índices altos aí de mulheres na operação, né? Com mais de 30%. Gestão também. E esse ano a gente começou pela primeira vez um programa de mentorias de mulheres para mulheres. Então, muito legal. A gente está muito fomentando isso e tentando ali, né, fazer um movimento nesse sentido. Afinal, é um segmento muito masculino. E o quanto as mentoradas estão gostando, né? As mentoras também, né, cara? Sim, a gente curte um aprendizado para todo mundo. Porque muitas vezes, assim, como a gente já passou por uma jornada, né, não estamos mais no começo de carreira, aquilo que para elas que já foi para a gente importante, para elas é muito importante, para a gente não faz mais, assim, você não presta nem mais atenção. Então, isso é muito legal, né? Porque aí você fala, putz, mas eu não tinha percebido isso e aí você se liga para o seu dia a dia, né? Quando você tiver uma pessoa ali mais jovem, tá chegando, ou que você é mais insegura, seja o que for, né? Então, bem legal. E eu faço algumas fora da Motes também, e é legal o quanto isso você cria uma conexão com a pessoa, e você vai dar, né, assim, eu comecei em algumas foras, estou fazendo, teve uma, assim, que depois de 3 quartos de sessão, você via que você tinha uma conexão tão próxima, né, você conseguia falar, ela me trouxe umas perguntas particulares, né, num momento de vida que ela estava vivendo, e que ela viu que eu optei por não ter filhos também, ela começou a fazer como que eu lidava com isso, como é que ela lidava no momento de vida que ela estava agora, você fala, puta, que legal, você está transformando e você está tirando, né, paradigmas e dúvida da cabeça das pessoas, né? Exatamente. Então, é um movimento muito legal e eu acho que pessoa é tudo, né? A gente pensa quando vê a evolução, né? Quando você tá do outro lado, né? Você tivesse a oportunidade de ter tido um mentor, né? Para poder te auxiliar naquele monte de dúvidas, né? E tudo mais, de fato, tem muito valor, né? Sim. Tem muito valor. E eu sempre dou esse exemplo, né? A gente estava falando um pouco da Dani ali, que é que cuida da nossa área de inteligência e marketing agora também. Quando a gente foi abrir essa posição, né? Eu falei com o RH, eu queria muito que fosse uma mulher. Mas essa vaga não vai ser aberta para mulher. É uma vaga para essa posição com esses skills. E aí, né, eu sou engenheiro também, eu sou matemático nos meus processos de avaliação. Então eu desenho quais são as 10 características principais que eu quero e vou avaliando de 1 a 10 e no final qual é a nota média da pessoa. E o meu ponto é, todo mundo que passasse de 8 estaria apto para poder, né, ir para uma etapa final e tudo mais. E para minha satisfação, as 2 pessoas que passaram de 8 eram 2 mulheres, né? E a Dani era uma delas e entrou. Então, eu acho que é um pouco dessa cabeça. Se tivesse passado um homem também, aí eu acho que sim. Se ambos, né, se os 2 ou 3 atendem ao que você precisa, aí acho que sim, você pode ir para um caminho. Preciso de um homem aqui porque eu preciso trazer uma habilidade mais assim, ou preciso de uma mulher porque a mulher tem, né, um jeito, né, diferente do homem, que entrega muita coisa melhor, para poder complementar a diversidade do time, né? Então acho que tem que ser dessa forma e não com favorecimento, né? Acho que exatamente. Acho que a diversidade genuíno. Gênero, né? Mas também tem a questão técnica, né? Que essa é uma outra questão de competência, né? Que eu vejo assim, tá bom, tem uma mulher, sem dúvida é importante, mas a diferença, né? O complemento da gente, né? Que é um pouco de, ela tem uma experiência que eu não tenho, a gente se complementa, né? Então, mulher com mulher, mas também competências técnicas, né? Isso eu acho que é o que faz o time, a diversidade na sua plenitude, né? Sem dúvida. Legal. Eu acho que
O que eu penso é sobre desenvolvimento, assim, é mais difícil a gente desenvolver soft skills do que hard skills, né? Hard skills você dá um treinamento, dá um curso e a pessoa vai lá e, né, gasta algumas horas e se desenvolve. Soft skills é um pouco mais tricky, né? Um pouco mais difícil. Quais as dicas que você dá ou de aprendizado que você tem ao longo da tua carreira para desenvolvimento de soft skills nas pessoas, de uma média liderança, né? Uma pessoa que já é líder de líder? O que você traz talvez como sugestões ou como conselhos em relação a isso? Eu acho que a primeira questão é você ter cada vez mais autoconhecimento. Acho que isso é fundamental, porque o soft skill tá muito ligado à percepção que o outro vai ter. Seja ela, por exemplo, soft skill de fazer uma apresentação em público, né? Exemplo. Tá bom, mas a apresentação em público ali, você tem uma questão de engajamento. Quem é esse público? Então, essa questão de percepção do que você é e o impacto que você vai gerar no público é fundamental, né? Eu acho que essa é a primeira coisa. O tema, quanto esse tema é importante, né? Quando a gente fala de soft skills, como é que você engaja o público que está ali ouvindo, seja o que for, né? A questão relacional, na minha opinião, o soft skill, influência, o relacional, conseguir ter uma leitura dos stakeholders dentro do ambiente para você poder engajar. Então, esse, para mim, é muito, muito, muito importante, né? Assim, eu acho que basicamente é tudo que está ligado à gestão de gente, seja ela na interface que você tem, seja ela no time, seja ela na questão relacional. Então, assim, sempre esse foco, assim, cara, não é só o técnico. Você tem questões aqui de, por exemplo, um cara que tem boa habilidade política, um cara que sabe boa articulação. Então, eu vejo muito esse conjunto. Olha, você já tem a sua mochilinha. Tem vários aspectos técnicos que já estão bastante robustos. Como é que agora a gente vai colocar o tempero adicional ali? Né? Porque não adianta ter a mochilinha técnica se você não conseguir engajar, se você não conseguir fazer uma apresentação, se você não conseguir negociar. Né? Então, eu diria que é isso. Se você não tiver, é aqui que você vai parar. Então, você tem que cada vez mais se desenvolver para poder evoluir. Né? Eu acho que o autoconhecimento é tudo, né? Porque a hora que você começa a ter o autoconhecimento, você sabe quais são as suas fortalezas, quais são as suas fraquezas, né? Então, assim, você fala, putz, eu tenho essa fraqueza aqui. Quando você tá com esse público aqui, você sabe que o que vai requerer é essa sua fraqueza. Como é que você se prepara, né? Como é que você se antecipa? Como é que você pede ajuda, né? Como é que você pede ajuda? Porque às vezes você precisa pedir ajuda. Sim. Né? Tem humildade. Eu vou dividir com vocês até a decisão minha de saída, né, da empresa. A Karina me conhece, assim, eu sempre fui... eu sou relacional no sentido de pessoa, gestão, mas eu nunca fui política. Por exemplo, vou lá falar com o político para aprovar alguma coisa. Então, eu sempre fui muito para dentro. Né? Essa é a minha natureza, né? Sempre de transformação, tal, vigente e tal, fazer acontecer, mas para dentro. E aí, quando eu recebi essa proposta, né, de trabalho, eu tenho que fazer um relacional, porque nas 4 empresas lá do Nordeste, a gente tem sócios que são do governo. Né? E é natural que, na verdade, o governo, mais o segundo sócio e a gente. Então, é natural eu vim de empresa que a gente é controlador em todas elas. Então, é natural que você vai ter que negociar, você vai ter que olhar com uma perspectiva mais ampla os seus stakeholders, né? E aí, quando eu fui conversar, né, e pedir demissão da empresa que eu estava, todo mundo, toma, mas você vai ter que lidar com... viajar, vai ter que ir lá, mas é cultura diferente, falar com um monte de gente, não vai ser igual, né, preto e branco, assim, né? Falei, não, mas é exatamente isso que é exatamente por isso que eu estou indo. É exatamente em função daquilo que eu sei que eu não tenho que eu tô indo, porque esse é um desafio de desenvolvimento para mim. Né? Mas agora, humilde para saber que eu não tinha e que eu preciso desenvolver. E aí, até uma discussão que, na época, lá ia ter uma das empresas ia ter uma cadeira de diretor. E, normalmente, era uma cadeira de diretor de operações. Né? Eu sempre tinha vamos dizer, entre os sócios, eram 2 cadeiras nossas. Uma era minha e a outra era um diretor. E era um diretor de operações. E aí, a gente fez o acesso, foi muito interessante, porque aí eu conversei com a VP de RH, né? Eu já tinha entrado, mas não tinha sido anunciado, né? E ela queria que eu escolhesse o diretor. Aí eu peguei, olhei, ela viu meu assessment e viu os perfis. Eu falei assim, não, eu não vou pôr um diretor de operações, eu vou colocar um diretor institucional regulatório, porque esse perfil de operações eu já tenho.
né? Eu ponho aqui 2 gerentes, eu toco esse aqui, por isso que eu comentei com você do complementar, né? Não, e aquela história que eu ainda estou imersa, por quê? Porque eu estou estruturando, ainda ajudando, né? Mas o que eu quero dizer assim, me ajudou demais, né? E eu brinco que né, a pessoa, nós estamos o dia inteiro juntos e eu brinco, estou aprendendo com o meu chefe aqui, o meu diretor, com o meu senador eu brinco. Mas é nesse sentido que a gente brinca, mas é legal porque ele sabe, a gente sabe que ele tem esse forte, em compensação eu tenho outro forte, a gente se complementa. Né? Então, esse é um exemplo que acho que é bastante concreto aqui no meu caso, que assim, não, a decisão consciente que eu vou por aqui. Né? E óbvio, eu vou na reunião, que eu fico ali na minha e eu vou aprendendo, estou aprendendo. Nunca vou ser o supra-sumo disso, tá tudo bem. Né? O que é não tem problema, não vou ser aqueles que falam lá no público, nossa, não tem problema. Mas se eu conseguir cobrir o que é necessário ali para fazer o quê? Fazer o negócio crescer, a transformação, está suficiente. E que a gente tem um time melhor que a gente. Né? Exatamente. Nesse requisito, não tenho dúvida disso. Né? Mas isso é legal, né? Porque aí é um pouco disso, a gente faz até um jogo combinado. Né? E eu brinco, pô, meu chefe, e aí, você acha que eu faço isso? Tal? Então é muito divertido, assim, chega a ser engraçado assim, o dia a dia por causa disso, porque eu tiro o sarro de mim mesma, entendeu? Muito legal. Vamos chegando ao final de mais um episódio. Karina, muito obrigada por estar aqui com a gente. Considerações finais, última pergunta que você gostaria de colocar na mesa. Eu que agradeço, é uma alegria estar aqui. Eu acho que assim, né, aqui no Papo vão gerando várias reflexões, né? Eu acho que o que fica, né, a reflexão mais importante é como é que a gente consegue transformar, né? Porque cada coisa que a gente faz no dia a dia, a gente está transformando a vida de outros, né? Uhum. Então, como é que a gente lida com pessoas diferentes da gente, transforma a vida dos outros, né? E é o que a gente fala, transformando a logística do Brasil, né? A moto chegou aí, estamos transformando, estamos crescendo, temos, né, um desafio muito grande pela frente. A Débora passa isso na energia, né? Transformando ali a logística, transformando toda a energia. Agradecer por você estar aqui com a gente Eu que hoje. agradeço. Né, Dutra? Acho que boas reflexões, bons insights para a gente, para cada vez mais a gente desenvolver pessoas e desenvolver seres humanos para um Brasil melhor. É isso aí. Isso aí, Débora. Muitíssimo obrigado pela tua presença. Um prazer enorme te conhecer. Parabéns pela sua trajetória. E queria que você deixasse suas considerações finais. Se quiser deixar algum recadinho para o público, fique super à vontade. Bom, eu queria aqui agradecer, dizer que acho que desenvolvimento de pessoas, né, que é o grande objetivo aqui nosso hoje, né, dessa conversa, é fundamental para a gente crescer como empresa. Acredito piamente nisso. Foi muito legal aqui trocar com os dois aqui, o time Motes, buscando, né, esse crescimento. Espero que vocês tenham gostado bastante. E é isso, cara. Obrigada por tudo. E muito sucesso para a Motes, né? Eu acho que vocês trazerem esse podcast, né, e trazer essa pauta já diz muito do que é essa empresa. Espero cada vez mais que vocês estejam aí fazendo a logística do país inteiro, quem sabe além do país. Obrigada. Muito bom. Para a gente encerrar o episódio, é só a gente dar um tchau para aquela câmera. Valeu! Falou, tchau, tchau.